Quem usa hipnose? Você já pensou em cuidar da sua saúde ou para outros usos, né? Utilizar da hipnose, mas tem medo, não sabe sobre situações científicas ou quem usa isso? Você gostaria de saber? Então acompanhe esse vídeo agora, eu vou explicar isso para você. Vou tirar todo esse mistério da sua vida porque você está ficando para trás na sua saúde, na ciência, na sua inteligência, se você não ver esse vídeo. Então seja bem-vindo, meu nome é Anderson Gomes, sou parapsicólogo clínico. Dentro da parapsicologia e dentro das ciências mentais, utilizamos da hipnose como ferramenta terapêutica. A hipnose é uma aliada da neurociência e na própria hipnose se utiliza a neurociência, né, para processos mentais. Então nós vamos explicar aqui um pouquinho sobre situações da hipnose por aí, o que acontece por aí em relação à hipnose, para que você tire da sua cabeça certas dúvidas. Primeiro tirando algumas dúvidas bem comuns, né? Anderson, me pergunta muito, Anderson, hipnose deixa paralisado? Não. Clinicamente não é uma apresentação de palco, você não precisa ficar paralisado para nada em hipnose. Você não tem utilidade isso na terapia, no consultório, seja online ou presencial. Anderson, se eu for hipnotizado, eu tenho medo de não voltar mais. Não existe nenhum livro, nenhum estudo, nenhum lugar, um caso, onde uma pessoa sequer, desde a antiguidade, desde do Egito, né, que uma pessoa ficou paralisada com a hipnose e nunca mais voltou, certo? Existe hipnose é contra a religião? Não, não é, existe. Eu tive professor padre e eu já vi matérias, né, na internet sobre padre falando dos benefícios da hipnose. Hipnose tem a ver com espiritismo? Não, hipnose e espiritismo não tem nada a ver. A história de um se cruza com o outro, mas tanto quanto a medicina, remédios, qualquer coisa da história humana se cruza, certo? Mas uma coisa não é a outra, são coisas totalmente diferentes. Hipnose é algum tipo de poder que a pessoa aplica sobre a outra? Não. É técnica, minha gente, é simplesmente técnica. Qualquer pessoa pode aprender a hipnotizar, até criança, tem criança por aí no YouTube hipnotizando. Mas vamos ao nosso objetivo, que é falar um pouquinho sobre onde está se aplicando a hipnose. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês um quadro aqui sobre hipnose na ciência, certo? Então veja, tem um estudo, hipnose, né, para você entender, existe há muitos séculos se utiliza hipnose. E existem muitos estudos, mas eu vou citar um bem conhecido que saiu na revista Scientific American, né? Em 1988, o psiquiatra Henry Scatman, ele demonstrou que o que se passa no momento da hipnose para o cérebro e para o corpo é real. Então ele colocou pessoas em um PET scan, onde ele demonstrou uma ação acontecendo com hipnose e sem hipnose. Então a ação acontecendo de verdade sem hipnose, ele registrou uma atividade cerebral e quando ele colocou as pessoas num PET scan e elas estavam hipnotizadas e ele simulou aquela ação que não estava acontecendo no mundo físico, no mundo real, para o corpo, para a mente daquela pessoa que estava hipnotizada, demonstrou atividade cerebral real. Então por isso que a hipnose funciona nos tratamentos clínicos, tá? Porque para o seu cérebro, para a sua mente, tudo o que está acontecendo é real. Então isso foi um estudo do psiquiatra Henry Scatman em 88 na Universidade de McMaster em Ontário. Bom, vamos agora a um outro ponto, talvez, existem estudos modernos, né, sobre a aplicação de indução, né, estimulação magnética, intracraniana, transcraniana, existem muitas coisas atuais, né, estudos desse ano até. Mas, por exemplo, na mídia, as pessoas gostam muito disso, né? Tá, mas quem é pessoa? Quem é que usa hipnose? Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, nesse quadro aqui, vou mostrar para vocês aqui o ator Marcelo Serrado, ele tratou síndrome do pânico, né, usando de hipnose. E hoje ele usa a hipnose para aprofundar os personagens, ou seja, para treinar o personagem, ele usa de hipnose. A atriz Débora Seco e mais 15 atrizes participaram de um estudo de aprofundamento de personagens, que é a mesma coisa que o Marcelo Serrado fez, né? Então o que eles fazem? Eles criam a história do personagem para a novela, para o filme, para o teatro, mas eles precisam incorporar aquele personagem, eles precisam passar a realidade. Então o que eles fazem?
em um processo de hipnose, eles vivenciam as histórias de vida do personagem desde criança, os fatos que ocorreram, para que quando ele esteja representando, ele sinta-se realmente como aquele personagem, como aquela pessoa. É como se implantasse uma memória ali, certo? Então ele utiliza deste processo para aprofundar. Saindo do campo do teatro, né? Vamos lá para a Duquesa de Sussex, a Duquesa Meghan Markle. Ela usou de hipnose na gravidez, sim, para relaxar mais na gravidez, para ficar mais tranquila, né? Para ter menos dores, menos ansiedade e ter um parto melhor na gravidez. Então veja, Duquesa de Sussex, uma pessoa famosa, uma pessoa altamente conhecida, imagino que nunca a família real, né? Nunca a família real, que é um dos símbolos assim icônicos e mais tradicionalistas, iria colocar alguém do círculo da família real e uma coisa que não funcionasse ou que fosse crença ou que fosse até perigosa, né? Então veja que a família real já usou de hipnose. Nós temos lá exemplos no esporte, por exemplo. O Tiger Woods, que é fenômeno do golfe, ele treina as tacadas perfeitas dele com auto-hipnose. Como é que é feito isso? Eu já fiz isso em consultório. Não para o golfe, mas para outros esportes. Você treina a ação do seu esporte, aquilo que é importante, a corrida, a tacada, o chute, a direção, a ultrapassagem, tudo mais, você treina hipnotizado. E quando você vai fazer a atividade, você entra naquele estado mental. Você cria memórias musculares mais fortes, né? Mais bem impregnadas ali em todo o seu sistema neurológico. Então o seu corpo sabe o que vai fazer. Então imagine, ele treina assim ali de verdade no campo, mas ele treina hipnotizado também. Então veja como isso dá um impulso na carreira dele. E vou dizer para vocês, não é só ele que faz isso. Hoje em dia, né, na atualidade, tem corredores, tem gente das Olimpíadas. Não faz muito tempo eu vi uma matéria em vídeo lá, acho que na Suécia, alguém treinando salto com vara hipnotizado. Então, assim, tem um inúmero de esportes hoje em dia que se utiliza da auto-hipnose, da hipnose e da auto-hipnose para você alcançar, né, mais marcas, mais metas, mais objetivos, mais desempenho. Um outro exemplo aqui em questão de estudos é que na Universidade de Baylor, no Texas, descobriu que, em um estudo, que a hipnose pode potencializar as práticas de mindfulness. Então, se você pratica meditação, yoga ou outras práticas desse grupo, né, do mindfulness, que é relaxar, que é criar visualizações da sua vida, dos seus objetivos, a hipnose ajuda a ampliar isso, certo? E aí, para mais um exemplo aqui que nós temos, é que no Hospital das Clínicas Universitárias, em Bruxelas, na Bélgica, combina a hipnose com a anestesia, ou seja, quando eles vão fazer uma cirurgia, o processo de anestesia, metade é remédio, né, injetável lá na veia, e metade é hipnose. Com que objetivo? Para que a sedação dele não fique tão complicada no final da cirurgia, para que ele tenha um pós-operatório melhor ao retornar, certo? E também tem aquelas pessoas que têm problemas em se saturarem, né? Então veja que existem outras matérias, como por exemplo no Globo, a hipnose contra o trauma da violência, aplicado no SUS, a hipnose para ajudar pessoas com trauma de violência. Saiu uma matéria na BBC sobre o poder medicinal da hipnose. A ciência da hipnose tem uma história longa e de certo modo extravagante, mas atualmente está emergindo como potente ferramenta terapêutica. Temos aí também na Super Interessante uma matéria sobre como a hipnose altera o cérebro. Então, para você que gosta desses assuntos, está com dúvida, nossa, será que eu vou fazer um tratamento que usa da hipnose? Eu vou deixar todos dentro daqui do que eu tenho, que tem links, né? Eu vou deixar links para vocês consultarem essas referências sobre hipnose. Então, veja, existe tanta gente famosa, né? Gente aí do esporte, gente importante utilizando, que, é claro, naturalmente nunca utilizaria algo que não fosse saudável, que não fosse bom, que não tivesse referência científica. As pessoas estão utilizando, por que você ficaria de fora?
Por que você deixaria de aplicar isso em coisas da sua vida e ampliar suas potencialidades de saúde? Então não deixe para amanhã, né? Busque aí auxílio, busque a parapsicologia clínica, as ciências mentais, a hipnose. Você tem os nossos contatos aí no vídeo para você tirar mais dúvidas se você quiser. Então um grande abraço, até a próxima.